às vezes uma coisa de pequeno valor é punido e não tem essa possibilidade. Essa crítica que vem, que traz a culpabilidade às avessas nesse segundo prisma, tá? Nesse segundo prisma. Ao contrário da culpabilidade, em que nesta, né, no caso a culpabilidade, ela pode funcionar como uma causa genérica de atenuação da pena, a culpabilidade às avessas ela não pode funcionar como um agravante genérico. Né? Razão, analogia e malamparte. Não pode, né? Taxatividade também, né? Taxatividade. Se não está previsto, eu não tenho como aplicar essa agravante genérica, tá bom? Essas são as observações gerais que eu queria trazer. E aqui a gente já parte para um outro ponto que despenca, né? E que ajuda muito a gente entender essa ideia, pô. São os critérios para se medir, se quantificar, se mensurar a culpabilidade do indivíduo. Culpabilidade, tá? A imputabilidade, na verdade, do indivíduo. Para eu fazer isso, ó, culpabilidade, primeiro elemento, imputabilidade, tá? Eu vou observar alguns elementos, tá? Eu vou observar alguns critérios. Antes disso, leia aí comigo o conceito, por favor, e já guarde no seu coração. A imputabilidade, o primeiro elemento da culpabilidade é a capacidade mental, ao tempo da conduta, de entender o caráter ilícito da conduta e de comportar-se conforme esse entendimento. Então, perceba da definição de imputabilidade, que eu tenho que ter capacidade mental, eu tenho rigidez mental, tá? E o indivíduo pode perder essa rigidez, ou pode não ter essa rigidez, em razão de uma doença mental, de um retardo, de um desenvolvimento incompleto, ou até mesmo em razão da idade. Tem que ter capacidade mental. Essa capacidade mental tem que ser verificada no momento da ação ou da omissão. E o indivíduo, além de entender, né, além de ter essa questão, ele tem que se comportar, ele tem que poder se comportar conforme esse entendimento. Então, nós temos aí dois critérios, né? Um aspecto volitivo, né? Que é a vontade do indivíduo poder determinar, né, a sua conduta, e o intelectivo, que é poder entender a sua capacidade. Tá? Então, quando eu estou tratando do conceito de imputabilidade, eu estou levando em consideração dois critérios. Um intelectivo, que é entender o caráter do fato, e um volitivo, que é poder dominar a sua própria vontade. Porque tem sujeitos, tem indivíduos que entendem, mas não dominam a sua vontade. Pense, por exemplo, lá do cleptomaníaco, né? Indivíduo que ele vai, né, começa a pegar... Eu até fico em dúvida aqui sobre os indivíduos, pode ser. Eu vou até contar aqui um segredo para vocês aqui. Aproveitar que a gente está aqui, eu vou contar esse segredo. Rapaz, o Wendel veio aqui. Eu estou dizendo que o Wendel é cleptomaníaco. Mas aí ele pegou minha escova de dente, e botou no rosto. O que é isso? Por que ele tá querendo minha escova de dente? Isso é paixão? O que é isso? Né? Isso é paixão, isso é amor, tá levando minha escova de dente. Tá? Depois o bicho foi ali no parque, pegou minha toalha. Por que ele tá querendo levar minha toalha? Então, a gente tem que observar. O caso do Wendel não é nada de cleptomaníaco, é só paixão mesmo. Macumba, exatamente. Ele sabe que foi macumba mesmo, é isso que ele tá querendo fazer. Eu sei, isso é só paixão. Né? E ontem eu ia descontar. Ontem eu tava chegando na casa dele, ele saiu. Mas eu ia descontar. Ontem eu fui só para descontar. Mas eu não ia pegar nada dele desse tipo, não, né? Tem uns livros lá que ele tá me devendo, eu ia dar uma olhada nos livros dele. Mas só brincadeira à parte, só para a gente descontrair um pouco, quebrar esse clima, esse cansaço. Se liga só. Tem indivíduo que ele entende que aquilo que ele faz é errado, mas ele não consegue dominar a sua vontade, tá? Ele não consegue dominar a sua vontade, tá? Segundo ponto, tem alguns indivíduos que ele pode dominar a sua vontade, mas no momento da ação ele não tem a capacidade de discernir e compreender o caráter desse fato, tá? Então, quando eu estou falando de imputabilidade, estou falando de dois elementos, um intelectivo e um volitivo, tá bom? Aí, quais são os critérios? E aquilo já está escondido, meu amigo. Já está escondido aquilo ali você não vai pegar, não. Vê só. Foca aqui na aula. Volta e fala. Identificação da imputabilidade. Critério biológico, psicológico e biopsicológico, tá? São os critérios. Critério biológico. Quando a gente adota o critério biológico, basta a existência de um problema mental. Seja de ordem biológica, uma doença mental, né? Ou em razão da idade. Para que o agente seja considerado inimputável. Olha só, a regra é a imputabilidade. A regra é que os sujeitos, todo mundo seja imputável. É a regra. A exceção é a inimputabilidade, ou seja, é a ausência
da capacidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pelo fato que ele cometeu, o fato típico ilícito, tá? Essa é a exceção. O critério biológico, a gente adota para os casos dos menores, né, para um menor de 18 anos. Ou seja, em razão da idade. Basta a menoridade que o indivíduo já é inimputável. Eu não quero nem saber se ele tinha ou não a capacidade de compreender o caráter ilícito. A gente nem discute isso. Por quê? A Constituição quis assim, o Código Penal quis assim, né, decidiu assim. Então, o critério adotado para o menor é o critério biológico. Biológico, tá? Biológico. Então, não vai... É inócua a discussão, por exemplo, em um processo penal. Mas ele tinha 17 anos e 6 meses, ele já compreendia que o que ele fazia era errado. Ele é formado em engenharia pela NASA, e não adianta alegar isso, porque o critério é biológico, tá? Biológico. Tá? Menor de 18 anos, critério biológico, tem esse detalhe, tá bom? Então não adianta você discutir. Critério psicológico, tá? Critério psicológico. Considera apenas a capacidade de um indivíduo compreender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento. Não adotamos esse conceito, tá? Que é só que ele irá observar só o efeito, não olha a causa. Nós temos aqui o terceiro elemento, o biopsicológico, que é um elemento que trata tanto da causa quanto do efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Trata dos dois. É um misto dos dois conceitos acima, do biológico e do psicológico, né? Ou seja, o indivíduo tem que ter algum problema mental, uma doença mental, ou então ter um desenvolvimento mental incompleto, retardado, seja em razão da idade até, e que ele não possa compreender o caráter ilícito do fato. Esse é o critério biopsicológico, um critério misto aí, tá? Bom, ele é adotado em relação à doença mental, né? A embriaguez decorrente de caso fortuito uma força maior. A gente adota o critério biopsicológico, tá bom? Então, eu tenho que observar se o indivíduo tinha alguma anomalia psíquica, tenho que observar se aquilo prejudicou a sua compreensão em relação ao fato ou a sua capacidade de se determinar conforme esse entendimento, tá? Não basta que o indivíduo tenha bebido o suficiente, não, tem que saber se aquela embriaguez do indivíduo, de caso fortuito ou força maior, se ela de fato prejudicava a compreensão do indivíduo acerca do fato, tá? Quais são as causas? Como eu falei, a regra é que é a imputabilidade, mas em alguns casos, a gente tem como exceção aqui a inimputabilidade. A menoridade, que vai adotar o critério biológico, que a gente já falou, né? É um que adota o critério biológico. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá? Só deixei aí os artigos, tá? Como não dá tempo de fazer leitura na aula, depois você vai, quando fizer a revisão com PDF, vai lendo esses artigos, tá certo? E fazendo as suas anotações lá no artigo, do que você lembra na aula. Estudando cada um dos casos agora de inimputabilidade. Vamos falar sobre a menoridade, ou seja, para os menores de 18 anos. Primeiro ponto, já falei, é o critério biológico. Né? Não tem que se discutir se ele entendeu ou não entendia o caráter do fato. Trata-se de uma presunção absoluta, iuris et de iure, ou seja, é uma presunção absoluta. Eu vou comprovar no processo penal que ele compreendia o caráter do fato. Não adianta. A presunção é absoluta. Tá? Nos outros casos, ela é relativa. Aqui, ela é absoluta. Por que eu digo que nos outros casos é relativa? Por exemplo, o doente mental vai precisar de um exame de insanidade mental. O cara que tem o desenvolvimento retardado ou incompleto vai precisar do exame de sanidade mental. Você não precisa aplicar um exame de sanidade mental para um menor de 18 anos, tá? A prova da menoridade, ela se faz com qualquer documento hábil, tá? Aqui, súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Qualquer documento hábil, cara. Não é só certidão de nascimento. É uma identidade, enfim, qualquer documento que possa comprovar que o nível menor de idade serve, tá bom? Não precisa fazer um exame de sanidade mental para saber se o cara entendeu ou não o característico do fato, tá? Outro detalhe, para quem é do direito civil, não confunda, jamais, capacidade civil com a imputabilidade penal, tá? Lá no civil, estou vendo aí a professora Diandra, que é da área, Bárbara, que é da área também, Tamara aí, né? Diandra, que é a nossa
do trabalho aí, Bárbara que trabalho penal, Bárbara de todas as áreas aí, né? Então, veja só, perceba só o seguinte, enquanto lá no civil a gente fala de capacidade civil plena, né? Enfim, capacidade e incapacidade civil, o direito penal a gente fala de imputabilidade e inimputabilidade, mas nem sempre coincide a capacidade plena lá do direito civil com a imputabilidade penal. Pense só no seguinte, um indivíduo que adquire a sua capacidade através do indivíduo que casa e tem uma emancipação. Ele é emancipado. Pode realizar os atos da vida civil. Pode realizar os negócios jurídicos lá da vida civil. Né? Mas ele continua sendo inimputável para o direito penal. Tá? Não adianta se endividar, ele pulou o grau em curso superior e foi emancipado. Se ele for menor de 18 anos, ele continua sendo inimputável na esfera penal. Tá? Então, não caia nessa besteirinha de uma prova, nesse peguinha, dizer, o indivíduo é casado, pai de 3 filhos, casou com 17 anos ali, em razão do casamento, em razão do casamento, adquiriu a capacidade civil plena, né, foi emancipado, comete um delito, vai ser julgado conforme as normas do Código Penal. Não, porque para o Código Penal ele continua sendo inimputável, ele vai ser processado, julgado conforme as normas lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Entendeu isso? Crimes permanentes. Pessoal, o que é o crime permanente? É aquele crime em que o resultado dele continua se protrai no tempo. Né? Se protrai no tempo. Melhor exemplo, extorsão mediante sequestro. Tá? Um indivíduo menor de 18 anos, sequestra lá um determinado indivíduo e fica com aquele indivíduo no cárcere. Cara, enquanto não cessar o cativeiro, enquanto não cessar a privação de liberdade da vítima, o delito ele continua, é como se ele se iniciasse e se consumasse ali, a todo instante. Então, se esse indivíduo que realizou o fato, quando era menor de idade, completou 18 anos de idade e se torna maior no primeiro minuto do dia que ele completa 18 anos, desprezando modificações fictícias de horário de verão, essas coisas, despreza isso. Ele completou 18 anos, continuou com a vítima em cárcere, né, contou com a vítima com a sua liberdade privada, aquele indivíduo agora vai responder como adulto, ele vai responder como maior de idade, como imputável, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, tá bom? Crime permanente. Mesmo ele iniciando a conduta quando ele era menor de idade, se ele continuar, né, com a vítima, se ele continuar realizando essa conduta, né, o crime permanente, se não cessar a permanência do crime, e ele completar 18 anos, ele vai ser processado e julgado conforme as regras do Código Penal e não como as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Essa ideia aqui, a superveniência, né, da maioridade penal enquanto o crime se protrai no tempo, tá bom? E aí, súmula 605, né? A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, nem da aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive da liberdade assistida enquanto não atingida a idade de 21 anos. Esse caso dessa súmula é o seguinte, aquele indivíduo que comete a infração penal com 17 anos, menor de 18 ainda, e cessou ali. Ele vai ser processado julgado conforme o ECA, mesmo que durante o processo ele complete 18 anos. Durante o processo ele completou 18 anos, mas quando foi que ele realizou o fato? Ele tinha menos de 18, então continuou sendo julgado pelo ECA, tá bom? Vai se aplicar uma medida de segurança, uma medida socioeducativa, aplica-se a medida socioeducativa, tá? Não interfere, não tem reflexo quanto à aplicação do Código Penal. Deu para entender? Há uma diferença entre o crime permanente, que o indivíduo durante o crime permanente, ele completa 18 e ainda continua cometendo o crime, e aí ele vai ser julgado conforme as regras do Código Penal, e o indivíduo que começa e termina o delito quando ainda tinha 18 anos, mas é processado depois que completa 18 anos, e nesse caso aí ele vai ser julgado e aplicado as regras lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Feito? Se não entenderem, podem falar aí que eu estou aqui para tirar a dúvida, tá? Vamos lá. Anderson, nesse teu exemplo, inclusive, se a pena for mais grave, né? Aplica-se a pena mais gravosa, né? Se, no caso, surgir uma alteração legislativa, e a gente entra nessa ideia, né, de ter crimes, né, e de retroação da lei penal mais benéfica, né? Retroatividade da lei penal mais benéfica. Em regra, a lei penal ela só retroage para beneficiar o réu. Em regra. Tá?
Mas o indivíduo é não só, nesse caso do indivíduo que adquire supervenientemente a maioridade penal, mas em qualquer caso, o indivíduo está cometendo, por exemplo, um sequestro, uma situação mediante sequestro. A pena é X. Vamos supor, a pena é 10 anos. Enquanto a vítima está no cárcere, surge a lei nova que diz que a pena será agora 20 anos. Se o indivíduo ele cessar, né, a consumação desse crime permanente depois de surgir a lei mais grave, essa lei mais grave vai se aplicar nesse caso. Bom? Doença mental, né? A segunda causa aqui de inimputabilidade, doença mental. Cara, doença mental, ela deve ser interpretada em sentido amplo. Em sentido amplo. Qualquer anomalia psíquica que cause uma perturbação, né? Então, veja só, ela tem que ser interpretada em sentido amplo, né? Podendo ser permanente ou transitória. Né? O indivíduo pode ter uma doença, uma anomalia, uma doença que seja ela seja permanente ou seja em um determinado momento, tá? Um momento de surto. Tá bom? Então, se é transitória, vamos supor que o indivíduo que ele é doente mental, mas em um determinado momento ele tem um intervalo de lucidez e comete um crime. E aí? Aí ele vai ser julgado como imputável. Né? Como imputável, porque você vai verificar naquele momento ali. Na época dos fatos, a época da conduta é que você vai observar os requisitos. Então, se na época da conduta ele era lúcido, ele estava entendendo tudo, não tinha doença mental, ele vai ser julgado como imputável, tá certo? Qual o critério que a gente adota aqui? O biopsicológico. Eu tenho que observar, no critério biopsicológico, se o indivíduo tinha doença mental na época dos fatos e se aquela doença mental era suficiente, era capaz de gerar, de retirar a compreensão pelo fato, né, pela sua conduta e a capacidade de autodeterminação, tá bom? Emoção e paixão. Emoção e paixão. Não afastam, não excluem a imputabilidade, tá? A emoção e paixão não faz com que o indivíduo se torne inimputável, tá? Percebam isso, anotem isso, né? Esse negócio de você chegar assim, olhar nos olhos dela e dizer assim, eu estou doidinho por você. Esse seu doidinho, amigo, não vai servir como excludente de imputabilidade, tá? Não vai servir, tá bom? O Wendy já se liga nisso. Felipe. Já se liga nisso. Então, se você está doidinho por ele, se você está doidinho por ela, fique só doidinho aí no amor. Não vá cometer crime não, porque isso aí não vai gerar e outra coisa, até uma dica aí, né? Eu não sei, vejo o pessoal dizendo. Usem palavras de segurança, vocês que gostam de uma coisa mais, né? Mais violenta, né? Usem palavras de segurança, tá bom? Para saber quando você tem que parar. Olha aí, Anderson, fala, da tua experiência. Fala. eu tô afim da pessoa e, assim, Sim. eu queria que tu me ensinasse aí como é que eu faço para chegar assim nela, tal, como é que a gente pode aí, vai, me ajuda aí, velho. Cara, eu tô fora de forma ainda, eu não sei fazer essas coisas, eu tô fora de forma. Não sei, cara, não sei. Porque normalmente eu não sei, eu não tenho talento para essas coisas não, tá? Meu negócio é só aqui ajudar os amigos, mas você me diz aí quem é a pessoa e a gente tenta fazer aquele, né? Aquele encontro ali, o direito penal do amor aí pra galera aí, tá? Utiliza ali pra galera se aproximar. Mais tarde eu posto lá no Instagram e abro a caixinha para vocês se aproximarem. Olha, sugestão aí, faz a dancinha, já é algo, né? Já é algo que dá certo, viu? Esse bigode aí já tá dando certo também, viu? Esse bigode tá legal, tá bacana, pô, tá bacana, gostei. Tá bom. Mas vamos voltar aqui, tá? Emoção e paixão não afastam a imputabilidade, tá? Anotem isso. Muito embora parte da doutrina fale, pode existir uma paixão, algo que seja patológico, algo que seja doente. Aí você vai poder fazer essa prova, né? Em contrário, um exame de sanidade mental para saber se realmente isso afetou a capacidade de compreensão, né? Tá? Então, via de regra, emoção e paixão não afastam a imputabilidade. Não afastam a imputabilidade. Tá? Podem funcionar ali como um atenuante. Claro, pode funcionar como um atenuante. Tá? Mas não afastam. Tá? Desenvolvimento mental incompleto. Né? Desenvolvimento mental incompleto. Quem é que tem desenvolvimento mental incompleto? Via de regra, quando a gente está falando isso, a gente fala sobre o menor de 18 anos e os índios. Né? Desenvolvimento mental incompleto. Calma aí. Menor, eu já falei. O menor eu já falei para você, né? Menor de idade, 18 anos. Então, basicamente, não se aplica ao menor porque o menor tem regras próprias para ele. Eu já abordei com você. E o índio não tem que ser automaticamente,
é indo automaticamente tem desenvolvimento mental incompleto. Não, isso é até preconceituoso, é uma coisa dessa.